A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Pela palavra, Ribeirão. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente na Câmara, vocês que estão na TV, no Facebook, na internet, nossa muito boa noite. Eu quero iniciar minhas palavras dizendo que não tenho nenhum prazer de estar aqui votando cassação de um prefeito ou de um político. Porque ontem o advogado do Ricardo disse na rádio, quem põe o prefeito é o povo e quem tira é o povo. Depois ele mudou e disse assim, a Constituição determina que os vereadores representam o povo. Então eu não tenho nenhum prazer de estar aqui, nem para votar a favor, nem contra. Porque é uma situação muito ruim, seja lá qual for o voto de qualquer um dos vereadores aqui, sempre há dois discursos. Mas a gente se sente obrigado a votar porque é nosso dever, porque nenhum vereador dessa casa fez denúncia contra o Ricardo. Quero deixar isso bem claro para quem está nos assistindo. Vereadores querem destruir o Ricardo. Não é verdade, isso é mentira. Não houve um vereador que pusesse aqui uma denúncia para caçar o prefeito. As denúncias que aqui estão é de munícipes que legitimamente, de acordo com a Constituição e de acordo com o Decreto 201, pode propor a cassação, apresentando a denúncia, apresentando provas, aí passa a ser obrigação da Câmara. Porque imagine os senhores que estão em casa, que não estão contentes com a cidade. Se a gente vota para o Ricardo ficar, vai dizer, tá vendo, estão aprovando tudo isso que está aí na cidade. Se a gente vota para caçar, coitado, está perseguindo o Ricardo. Então, Ricardo, não tem nenhum prazer em votar, falei isso para você pessoalmente e para os seus amigos. Mas eu não posso furtar o meu dever de votar. E para isso temos que justificar, sabe por quê? Isso aqui é uma história, é a primeira vez na história, eu estou aqui há 7 mandatos, e já houve falha de vários prefeitos. Não é, mas o outro prefeito, isso não resolve o problema. Porque não houve denúncia de ninguém para que isso ocorresse. Hoje não é uma não, 4. E são pessoas da sociedade que têm direito, tem eleitor com direito a voto, está legitimamente, protocolou. Eu estou denunciando e nós temos que votar. Aí fala assim, mas o advogado fala assim, mas ineficiência, isso não é motivo. Quero dizer para os senhores, no tempo que eu vivo na política, tem muito superfaturamento, tem muita coisa errada nesse país, tem muita gente ganhando dinheiro ilicitamente. Tudo isso é errado, tem que cada um pagar pelo que faz. Mas a ineficiência é a pior coisa para o político, porque é o que dá mais prejuízo é a ineficiência. Tudo é errado, não estou defendendo A, nem B, nem C, não devo nada para ninguém, não tem um inquérito contra mim, 27 anos de mandato, pessoas injustamente falando coisas a meu respeito e não analisam. Eu estou vendo um cidadão rindo ali. Por quê? Porque trabalha na prefeitura, o seu irmão trabalha, mas vamos falar o pé da letra. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Aqui eu voto há 27 anos. Já enfrentei aqui plateia rindo, chorando. É minha obrigação votar. Mas a ineficiência, conforme eu disse, é a pior coisa que tem. Porque você imagina investir milhões numa coisa e ela não acontecer. Isso é ineficiência. Você ter dinheiro para gastar na saúde e não fazer, isso é ineficiência. A doença está aí e está gastando mais. E quero dizer para os senhores, como a ineficiência é provada pelo próprio prefeito. O prefeito fala para os seus amigos, eu já falei para alguns deles e vou repetir para ficar registrado, que a Câmara está atrapalhando o governo dele, segurando os projetos de lei. Isso é mentira. Mas o prefeito manda na rede social. Eu vi, ninguém me mostraram e falaram. O prefeito disse que a Câmara está atrapalhando o governo. Isso é mentira. Sabe por que é mentira? Porque os números não mentem.
Desde que o Ricardo é prefeito, há 29 meses, aliás, 29 meses, teve 123 propostas de projetos do prefeito dessa casa. 123. Vocês sabem quantas foram rejeitadas? 3. Então não é possível que alguém pode reclamar da Câmara. E vou dizer mais. Reclama essa semana passada que nós estamos atravancando os projetos. Nessa casa tem 8 projetos do prefeito a ser votado, para completar os 131. Paz, meus senhores, o prefeito foi vereador, conhece o regimento, conhece a lei orgânica, e disse que nós estamos segurando os projetos dele. Sabe quando ele protocolou os projetos? Os 4 últimos foi sexta-feira, faz 4 dias. Agora, olha a ineficiência. Um desses projetos, olha que absurdo. Dia 24 foi protocolado dessa casa esse projeto. Você sabe para que é esse projeto? Programa de combate à dengue. Quer dizer, não, gente, não, vocês estão rindo, mas é sério. Todo mundo sabe que o Brasil tem uma epidemia de dengue. Então não é o Ricardo que criou a dengue. Mas todo mundo sabe, que quem mora em Tupã sabe, que dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril chove. E muito, não é pouco não. Esse projeto tinha que ter feito em setembro do ano passado. Agora, hoje, que nós vamos entrar no inverno, que ainda vai continuar tendo dengue, porque os ovos estão aí, mas isso não é combate à dengue de prevenção. Isso é ineficiência. E não venha dizer, mas é o primeiro mandato. Ele era vereador, teve 4 anos aqui dentro e sabe como funciona. Só para vocês terem ideia, os projetos que estão nessa casa estão aqui na minha mão. Um deles é esse, dia 24/5, ele colocou aqui. Esse aqui é para criar 2 cargos de enfermeiro. Foi protocolado no dia 10/5. Só nas comissões tem 15 dias para dar parecer. O prefeito sabe, como vereador que foi, e como prefeito, que tem jurídico, que um projeto do prefeito tem prazo de urgência, que ele solicita, de 45 dias. Portanto, esse projeto aqui, ontem foi dia 27, está aqui há 17 dias. E olha, senhores, criando 2 cargos de enfermeiro, isso não atrapalha o prefeito. Quantos enfermeiros tem na cidade? Não é 2 enfermeiros. Se ele tivesse mandado no projeto, falar assim, as lideranças, por favor, a dengue está matando, eu quero pôr mais 2 médicos no UPA, cria 2 cargos. Nós votávamos no dia seguinte. Porque é urgência mesmo, é emergência. Mas não é isso aqui que vai resolver. O outro projeto foi protocolado dia 17/5. Gente, eu estou falando desse mês. Os projetos que estão aqui é desse mês, todos. Então não tem a Câmara atrapalhando ninguém aqui, não. Ele fez um projeto 17 do mês para mudar um conselho. Sabe o que é mudar um conselho? O conselho já existe, não atrapalha em nada. É só para mudar, para colocar o AB, que eu acho justo, correto, é mais alguém para fiscalizar dentro do conselho e um funcionário da prefeitura. Mas o conselho já existe. Isso não atrapalha o prefeito e fazem 17 para 27, 10 dias. O outro projeto, do dia 3/5, é a Lei de Diretriz Orçamentária para o ano que vem. Quer dizer, que nós estamos atrapalhando? Isso aqui é dinheiro para gastar ano que vem. Isso aqui nós temos prazo até 31 de junho. Portanto, isso não atrapalha o prefeito. O prefeito mandou no dia 3/5 aqui, paz, meus senhores. Para quem não entende, eu respeito, porque vocês não são um poder público, pedindo autorização para alugar ou para arrumar drone emprestado para fiscalizar a dengue. Aí, pessoal, mas o drone ajuda. Tudo bem, se ajuda, prefeito. Falei para ele pessoalmente. Arquiva-se esse projeto, por favor. Usa a lei 866, a lei de licitação, e contrata os drones, ou compra os drones e faz o que o senhor quiser. A Câmara não tem competência para isso. Porque nós não somos da ANAC para autorizar um drone voar. Nós não podemos, isso é lei federal. Para o senhor comprar, também tem lei federal. O senhor pode ir lá e comprar ou alugar. É só fazer uma carta com visto, se o senhor tem pressa. Aliás, se decretasse estado de emergência, podia comprar mais rápido. Então, não precisa disso aqui. No dia 24, portanto, sexta-feira,
Isso é bom para os amigos, que ele falou isso na rede do JET, tudo pessoas boas, trabalhador, gerador de emprego, meus parabéns a vocês. Mas não pode acreditar nas histórias dessa, que nós estamos atrapalhando. Ele mandou um projeto no dia 24/5, sexta-feira, para quê? Alterar um projeto que já existe, que é um projeto para fazer parceria com a iniciativa privada para cuidar das praças. Muito bom projeto, já existe, é só uma alteração. No dia 24/5, tem uma informação da Santa Casa, que ele prometeu em janeiro aumentar o dinheiro para a Santa Casa, ele mandou sexta-feira, sabendo que hoje tinha um processo de cassação. Quer dizer, portanto, ontem foi 27, 3 dias antes, não pode reclamar que nós estamos atrapalhando. No dia 24 também, ele mandou aqui, alterando o Conselho do Turismo. O Conselho já existe, não atrapalha em nada, pode continuar tocando a vida, que não tem problema. Agora vejam os senhores, de 123 projetos, a Câmara votou contra 3, aprovou 120. Como é que nós podemos estar atrapalhando? Agora vamos ver o que nós rejeitamos? Nós rejeitamos a venda de um terreno rural de 15 alqueires. Sabe por quê? Porque o Ricardo foi vereador e votou contra também, dizendo o seguinte, não pode vender a propriedade da prefeitura e colocar para pagar a conta ou colocar no caixa da prefeitura. Você só pode vender para fazer algo que represente outra propriedade da prefeitura. Para fazer um posto de saúde, pode. Para fazer um investimento no hospital, para fazer algo para a sociedade, porque senão os prefeitos vendem tudo o patrimônio e nós ficamos sem nada. Ele votou contra, viu? Quando ele era vereador. E nós também votamos contra, porque é contra a lei. Mas não ficou nisso. 30 dias depois, a Câmara fez uma emenda e autorizou ele vender o terreno. Então, quer dizer, esse terreno, esse projeto aqui, que nós votamos contra que estava errado, nós fizemos ele certo. Está aqui. Para ele fazer investimento no parque industrial e infraestrutura. Ele não vendeu até hoje. Já faz tempo. Então, não pode reclamar da Câmara. O outro projeto que foi rejeitado foi o projeto das casas terapêuticas, que ele mandou um projeto para cá, criando 190 cargos, e o Amauri e outros vereadores fez uma comissão, foi falar com o promotor está errado, faz o projeto certo, chamou o executivo, os vereadores e fez certo, e nós aprovamos, está valendo, inclusive está na denúncia, quer dizer, então 2 projetos que nós votamos contra já foram feitos novamente. E por fim, ele mandou um projeto para cá que dispõe sobre serviço voluntário no município de Tupã. Olha que absurdo. E esse projeto, sabe o que ele diz? A prefeitura pode ter voluntário para ajudar a prefeitura, mas não pode concorrer com nenhum cargo da prefeitura, quer dizer, então não precisa dele. Por quê? Se o cara for voluntário para limpar a praça, não pode, porque nós temos quem limpa a praça. Se for para cortar a árvore, não pode, nós temos quem corta a árvore. Para qualquer serviço que concorre, ele que escreveu, tá? Então, isso aqui, para mim, eu falei da tribuna que é um clube de amigos. Ele queria fazer mutirão e ir para as praças de fim de semana com os amigos e dizer que está trabalhando. Só isso, não tem outra explicação. Então, essa história, eu quero deixar claro, para aqueles que recebeu do Ricardo, dizendo que nós estamos segurando os projetos da Câmara dele, é mentira. A Câmara não segurou o projeto do prefeito. De 123, votou 122. Então, apenas um foi rejeitado. Aí podem dizer, mas você não votou todos a favor? Aqui é um parlamento. A minoria perdeu para a maioria e a lei. Acabou. Então, a Câmara não atrapalhou. Pois bem, eu queria falar desse tópico, porque eu tive o prazer de falar com alguns empresários amigos do Ricardo sobre esse assunto, porque eu liguei para um amigo essa semana, pô, Ribeirão, eu liguei para dar os parabéns, hein? Pô, vocês estão segurando os projetos do Ricardo na Câmara? Não estamos não, viu? Está aqui, ó. Tem nada seguro aqui na Câmara. Tudo dentro da lei, dentro do prazo, sem atraso. Falar de ineficiência do prefeito Ricardo Raimundo, eu vou dar alguns poucos exemplos, porque o tempo é curto. Por exemplo, quem aqui de Tupã não sabe que a Santa Casa do São Francisco sempre passou aperto, sempre faltou dinheiro, e é verdade, o dinheiro que vem é pouco. Sempre teve cabaleando para lá para cá, sempre ameaçou fechar, sempre foi assim. Os demais prefeitos não deixaram fechar. Ou dando dinheiro, ou arrumando quem dá, ou indo atrás de alguém para mudar a lei lá em Brasília, nunca fechou a Santa Casa de São Francisco. E passou vários prefeitos, eu estou aqui já o 7º mandato. Todo ano, nunca que eu estive aqui, que não havia dificuldade nos 2 hospitais, e correto, recebem pouco para atenderem muito. Mas os prefeitos não deixaram fechar.
o Ricardo deixou fechar o São Francisco. Ah, mas o São Francisco não é meu. É lógico que não é, mas a ação de um político é não deixar fechar a cidade. Uma delas é essa. Depois, não bastando isso, quando fechou o São Francisco, perdemos um pronto-socorro. O Ricardo fez um acordo em Santa Casa e fechou o pronto-socorro da Santa Casa. Qual é a consequência disso? O UPA superlotado. Quer dizer, isso é ineficiência ou não é ineficiência? Pergunta para a população que está lá na fila do UPA. Era hora, por exemplo, eu até falei, se eu fosse prefeito, eu ia chamar a Santa Casa, ó, 3 médicos, vou pagar para vocês abrirem o pronto-socorro que o povo está morrendo. A prefeitura, em vez de mandar dinheiro, eu vou te dar 3 médicos, eu pago o médico, vocês abrem o hospital para o povo. Isso é atitude política. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Peço ao secretário que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Senhor presidente, boa noite, membros da mesa, nobres vereadores, vereadora, público que nos acompanha aqui da nossa galeria, que nos acompanha pela TV Câmara, pela internet, nosso boa noite. Senhor presidente, hoje é um dia difícil para nós, porque temos que tomar uma decisão que é muito difícil para nós. Como já foi dito aqui, ninguém tem alegria de caçar um prefeito. Nós falamos da democracia, como já foi falado aqui, e a democracia fala que o político é eleito pelo povo, pela maioria, né, absoluta, mas nós também conhecemos a história da nossa nação, já tivemos aí presidentes da República que foi cassado também. Nós vivemos um momento na política onde as pessoas estão politizadas, as pessoas, a população, eles não aceitam mais ver os impostos deles sendo pagos e isso não sendo retornado para o bem comum. Então nós temos hoje ex-presidente preso, deputados, ministros, e tudo isso é por causa de denúncias. Denúncias que não apareciam nunca, mas agora começou a aparecer. E boa parte dessas denúncias é devido àquilo que nós acabamos de falar aqui, redes sociais, que quando não tinha isso o povo não ficava sabendo. A televisão muitas vezes escondia do povo, mas hoje não se esconde mais nada. Hoje é tudo, aconteceu agora, já está acontecendo ao vivo para toda a população ver. Já vi no G1 agora, da Globo, que isso que está acontecendo aqui já está no G1 da Globo. Então é muito importante nós entendermos que essas denúncias que chegaram aqui até essa casa não foram nenhuma denúncia feita pelos vereadores, mas foi por cidadãos. Cidadãos que... E alguns deles estavam no palanque do prefeito. Alguns deles estavam do lado do prefeito. Então é muito importante eu falar isso, por quê? Porque às vezes fala assim, os vereadores estão perseguindo o prefeito. Eu não vi nenhum vereador aqui fazer denúncia, falar vamos caçar. As denúncias chegaram, foram 4 denúncias. Ah, por que nunca teve isso, agora tem? Porque o povo está politizado. O povo está mais interessado na política. O povo está cobrando mais. E a Constituição de 1988, no seu artigo 1º, no parágrafo único, diz: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Então é isso, a verdade é o que foi falado aqui. O povo está acordando. O povo não aceita mais. Eles querem que os seus impostos sejam realmente revertidos para a educação, para o transporte, para a saúde, para o esporte, enfim.
Então, cada vereador aqui representa uma parcela da sociedade, como foi dito aqui. Cada vereador aqui representa uma parcela da sociedade, tem sua base. E o trabalho da Câmara, que a Câmara é um poder independente, ela vem fazendo o seu trabalho. Porque as denúncias que foram acatadas aqui, elas vieram dentro da lei, do regimento interno desta casa. Veio dentro do decreto 201/1967, né? 1967. Então, quando uma denúncia chega aqui, dentro do regimento, dentro da legalidade, a Câmara tem que aceitar. E aí é formadas comissões processantes, como foi formado, tudo conforme o decreto, tudo conforme a lei. E aí sim vai analisar a legalidade, se houve crime, se não houve ineficiência, se não houve. E essa comissão número 1, o parecer foi favorável à cassação e que houve ineficiência. E é isso que nós estamos julgando aqui agora. E é muito importante nós entendermos, como o Ribeirão falou, que aqui é um parlamento. E um parlamento, se todo mundo pensar igual, parlamento, é isso que é a democracia. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro jeito. Nunca vai ter essa maioria 100%. Sempre vai ter alguém que vai rebater, que acha que não está certo, e isso é a democracia. E nós temos que respeitar a opinião de cada um, porque isso é democracia. Não existe unanimidade. Muitas vezes existe o contraditório. E o contraditório, ele é importante. Faz parte da democracia. Mas o que nos deixa triste é algumas coisas que a gente vê. Por exemplo, foi postado aí nos grupos, mandado para os vereadores, os grupos da cidade, que o município ele não pode adquirir, vou ler aqui, vimos através deste expor nossa preocupação contra a exposição da saúde da população a inseticidas não recomendados e não repassados por esta autarquia estadual para o controle do vetor transmissor da dengue e de outros arboviroses. Esta situação tem sido constatada em alguns municípios através de contatos de rotina, não havendo qualquer pré-consulta e ou solicitação de orientação técnica por parte do Poder Público Municipal. Então, veja bem, esse ofício aqui, ele foi mandado para nós apenas uma parte, dizendo que o Poder Público não pode adquirir o inseticida, mas só foi mandado uma parte do ofício. Ele não foi mandado na integridade. E quando a gente pega o ofício para ler, nós encontramos isso aqui. Os municípios poderão adquirir insumos estratégicos para o uso de vigilância em saúde, em situações específicas, então pode, mediante pactuação na CIT, entre as esferas governamentais, observadas a normatização técnica e em situações excepcionais, mediante a comunicação formal com justificativa à SVS, MS ou à Secretaria Estadual de Saúde. Então, mandaram para nós parte do ofício, dizendo que a prefeitura não podia comprar, para convencer a população que a prefeitura não podia comprar inseticida. Mas foi mandado só parte do ofício. Mas quando nós pegamos o ofício inteiro para ler, aqui fala que o município pode, sim. Em casos específicos, está morrendo gente, a prefeitura pode, em situações emergenciais, ela pode, sim, comprar o inseticida e fazer o trabalho, a ação para combater.
Então, são coisas como essa, de meias verdades, que vai entristecendo a gente. Então, como o Ribeirão disse, eu não acredito que a Câmara Municipal está travando o Executivo, não pode querer jogar a culpa na Câmara Municipal, dizendo que a Câmara Municipal que está atrapalhando o prefeito, porque de todos os 123 projetos que foram mandados para cá, tanto projeto de lei e projeto de lei complementar, como foi falado aqui, total de 123 projetos, somente 3 foram rejeitados. Ou seja, 97,5% aprovados. Então, os projetos que o prefeito está mandando aqui para nós, dentro do prazo regulamentar, eles estão sendo analisados e 97,5% está sendo aprovado por essa Câmara. Então, eu acredito que a Câmara Municipal não está atrapalhando o Executivo, não. E a Câmara Municipal, se ela não puder rejeitar nenhum projeto, então para que precisa de Câmara? Se todo projeto que chega aqui, a gente tem que carimbar aprovado, 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 aprovado. Nós somos uma Câmara Municipal para observar os projetos que chegam aqui, fazer emendas, e alguns serão rejeitados, outros serão retirados. Isso é uma Câmara Municipal. A Câmara Municipal existe para isso. Então, eu acredito que a Câmara Municipal está fazendo o trabalho que compete a ela fazer. Hoje é um dia difícil para nós, vamos ter que votar, vamos ter que tomar decisões, e a maioria absoluta vai decidir o destino da nossa cidade. E que assim seja. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Pela palavra. Pela palavra, o vereador Paulo Henrique. Vossa Excelência terá até 15 minutos. Solicito ao presidente que retome a presidência. Só a hora que passar, você segura um minutinho. Na hora que eu mandar, a gente começa. Vamos lá, introduzir o assunto aqui, que eu acho que é importante. Antes de mais nada, boa noite, presidente, vereadores aqui presentes, Ricardo Raimundo, população que nos prestigia. Realmente é uma situação que nunca passou pela nossa cidade, uma comissão processante. E tudo que é novo é traumático. Tudo que é novo é traumático. Ponto. Ricardo foi vereador aqui, teve oportunidade também como vereador, viveu isso aqui 4 anos, como eu estou vivendo, como os outros demais vereadores, 10 vereadores são novos aqui. E uma das coisas que a gente sempre reclamou, eu, pelo exemplo, sempre reclamei, era dos projetos truncados, da falta de informação que vinha do Executivo. E, infelizmente, Ricardo, hoje você está aqui, eu vou poder falar olhando no seu olho. Mais uma vez, o seu governo falta com a verdade quando fala que a arrecadação diminuiu. Vamos passando aqui, por favor. Eu fiz uma análise, portal da transparência, tá? Para que todos possam acompanhar. 2015, arrecadação total, 2016, 2017 e 2018. Vou me concentrar em 2017 e 2018, que é o ano do prefeito, que ele assumiu como prefeito da nossa cidade. 143 milhões, quase 2 milhões a mais do que ele recebeu em 2016, dinheiro que entrou no caixa. 2018, 163 milhões, versus 143 milhões 753 mil reais. 19 milhões e 800 mil reais a mais do que ele recebeu em 2017. 2019, a gente tem que comparar, Aninha, cadeira com cadeira.
Então, eu vou pegar até maio, até o dia 27 de maio, que tem no portal da transparência de 2018 versus 2019. O nosso querido prefeito já recebeu a mais R$ 6.356.000. Pode passar? Aqui, só para ficar claro, que aqui a gente mostra a fonte. Não fica se escondendo, acusando outras pessoas quando a gente erra, Ricardo. É importante assumir os erros como líder também. Não só achar que os outros são perfeitos, ou achar que a gente acha que a gente é perfeito. Assumir o erro é fundamental para um bom cristão. Mais uma, então aí são os números. Aí o que eu estou concentrando aqui? Vamos lá, imagina o seguinte, que você tem uma empresa, e vamos analisar essa nossa empresa. Maior empresa do nosso município, Prefeitura Municipal de Tupã. De 2017 versus 2016, de 2018 versus 2017, e de 2019 versus 2018, a Prefeitura já recebeu a mais 28 milhões. Então, por favor, pede para o seu advogado falar que Tupã está passando por crise, porque aumentar 24% a receita não é crise, é gastar errado. Ah, mas tem que ter inflação, sempre tem uns, né? Mas você não colocou. A inflação está do lado. No período, nós temos uma inflação de 8,79%. Ou seja, nós temos ganho real, sim, na receita. Mente o secretário que fala que a receita caiu. Mente o advogado que fala que a receita caiu. Mente o vereador ou o prefeito que se esconde falando que é ineficiência por falta de dinheiro, porque aqui estou mostrando que tem 28 milhões a mais do que tinha o antigo prefeito. Ou seja, vamos partir do princípio, jogar as claras aqui com a população, porque eu não sou pago aqui para falar se prefeito é bonito, se ele é feio, eu estou aqui para julgar a eficiência dele. Pode passar. Vamos analisar a questão da dengue. Aqui são os números que você cobra de um vendedor quando ele tem que fazer visitação no ponto de venda para poder vender o seu produto. Imagina-se que a meta mínima de visita do ponto de venda, visitas trabalhadas, não é visita que você bate palma e não tem ninguém na casa, você vai embora e simplesmente esquece. Visita trabalhada, aquela que o cara entra lá e fiscaliza a casa do munícipe. Pasmem, em novembro e dezembro, nós atingimos 38,80, Ricardo. O melhor mês nosso foi de janeiro a fevereiro, 52%, e o número agora, de março e abril, foi em torno de 42%. Caiu de novo. Isso é eficiência? Pode passar. Dezembro, Ricardo, novembro, eu lembro muito bem que eu travei uma discussão com o seu jurídico, que você inventou um feriado da consciência negra, inventou um feriado, você deu uma ponte aí que você inventou. Você sabe muito bem disso, não olha com essa cara de assustado não, que o senhor inventou um feriado. Todo mundo sabe aqui. E em dezembro, para economizar, palavras do seu secretário, cadê o Cláudio? Para economizar, nós vamos fechar a prefeitura, porque a prefeitura fechada economiza. Olha o resultado, 38,80. Não estamos aqui, né, só para julgar um caso isolado. Próximo. Aí eu estou aqui vendo a defesa, isso realmente tira a gente do sério, Ricardo, porque passa um atestado, viu, Meirelles, que é um atestado achando que a gente é bobo. E eu não sou bobo, graças a Deus. Você faz uma defesa aí, no dia 24, você protocola aqui nessa casa, 24 de abril, falando que tinha 550 casos. Pode passar. E há matérias, divulgação dos seus próprios secretários, informando que Tupã tinha 1.100 casos. Deve ter sido algum lapso de memória do advogado ou da defesa na hora de passar as informações. Você afirma, porque você protocolou nessa casa, que não havia nenhuma morte em abril. E nós já tínhamos 2 mortes na nossa cidade. E, de novo, a gente tem que saber trabalhar com isso. Então, é bom que a população que vem aqui entenda que a gente tem que trabalhar, às vezes, com a falta de informação, com a falta de transparência na informação.
Querem vender para a população que a gente está perseguindo o prefeito. Não estão perseguindo, não, é que a gente não aguenta mais mesmo. Pode passar. Aí colocaram uma informação aqui, que eram 550, e a 550, o número ainda está baixo, são 4.118 casos até hoje. E o senhor continua não querendo decretar situação de emergência. Não sei por quê. Deve ser alguma orientação do jurídico. Não sei. O senhor vai poder falar aqui por que o senhor não decretou situação de emergência. Talvez o senhor ainda é capaz de falar, o Brasil todo está com dengue. Nós somos a segunda cidade com maior percentual do estado de São Paulo, com maior percentual de casos de dengue. Para de falar do vizinho, para de falar que o Brasil está com dengue, resolva o nosso problema, Ricardo. Está aqui. Cara, é transparente, está aqui. Se alguém quiser questionar, eu passo depois, publico. Se isso não é ineficiência, o que é ineficiência? Mas está fazendo ali, está pagando em dia o salário. É igual honestidade, pagar em dia o salário e ser honesto é o mínimo que a gente tem que fazer quando a gente é administrador, né? Pelo menos, e pagar os impostos direito, que nem isso tem secretário seu fazendo. Mas nós vamos falar disso daqui a pouco. Nem isso tem secretário seu fazendo. E não vamos decretar a situação de emergência. Pode passar. Aqui, gente, é um gráfico que está aqui mostrando os casos de dengue de 2019. Em dezembro, outubro, no final do ano de 2017, o secretário, então, na época, pediu a solicitação de contratar os agentes. Foi negado pela prefeitura. A Secretaria de Administração falou que não precisava contratar. Há um comunicado que 2018 e 2019, que para as prefeituras se organizarem, porque era, sim, capaz de ter uma epidemia de dengue. Janeiro, 18 casos. Fevereiro, 85 casos. E nós aqui, falando nessa tribuna aqui, falando para a parede. Porque eu não sei o que vocês escutam ou quem vocês ouvem. Março, 507 casos. Abril, 1.463 casos de dengue. Maio, até agora, seu prefeito, 2.045 casos. Até agora. 4.100... Não, e no mês de maio, nós já temos casos novos de 2.045 casos. No mês de abril, só o mês de abril, em 30 dias, nós tivemos 1.463 casos. O total é 4.118 casos. O senhor bateu Parabéns. O senhor conseguiu superar todos e qualquer prefeito. Até quando o senhor era vereador aqui, usava essa tribuna aqui, o senhor conseguiu superar o seu antecessor nesses dados. E o senhor continua achando que nós estamos te perseguindo, hein? Para frente. Solto um comunicado, eu vou lá na Secretaria de Saúde, sento com o pessoal, na maior boa vontade, me soltam um papel e falam, Paulo, a SUSEM não está deixando comprar, eu estou vendendo isso para a cidade toda. A prefeitura não pode comprar veneno. Não pode, a SUSEM proibiu de comprar veneno. Me mandam secretários informações cortadas, pelo amor de Deus. Isso gera ilegalidade. E eu tenho o print aqui que eu não quero mostrar para não ficar chato para o secretário que está sentado aqui. Mas se o senhor quiser, às vezes eu mando para o senhor ou publico depois. Cortando a informação, dizendo que a SUSEM proibia a compra do veneno. O próprio vereador Pastor, pode passar? Está aqui. O próprio vereador comentou, leu, releu. Se o senhor quiser, eu te empresto. O senhor tem 2 horas para se defender. Aí o senhor pega esse aqui, aí o senhor me explica o que está escrito aqui, que às vezes o senhor tem um entendimento diferente do nosso. Mas está bem claro aqui, os municípios poderão adquirir insumos estratégicos para o seu uso em vigilância e saúde, em situações específicas, mediante a pactuação na CIT, entre as esferas governamentais, observadas a normatização técnica, em situações excepcionais. O senhor acha que não é excepcional? O senhor ainda acha que não é gravíssimo ainda? Entendi. Nós não estamos em situação grave. Não foi o senhor que perdeu 7 pessoas na família. Ou uma pessoa da sua família. Graças a Deus, que eu também não estou jogando praga, não. Ou seja, há um finalzinho aqui, respeitando a soberania municipal.
O senhor tem soberania, o senhor tem o poder da caneta. Por que não fez nada? Ah, eu fiz um monte de coisa. Parabéns, o senhor fez um monte de coisa e vai bater a meta aí, viu? Talvez vai ser a cidade com o maior percentual de dengue. E eu não tenho orgulho de falar isso aqui não, viu, vereadores? Próximo. Aí, passamos por dificuldades, passamos por situações difíceis, e não é ineficiência. Não é ineficiência. Se isso aqui não é ineficiência, é conivência, para não falar outra palavra que veio na minha boca aqui, mas até aí eu ainda não tenho como provar. Isso aí quem faz é o Ministério Público, é ele que vai investigar a legalidade, se há crime ou não. Nós estamos aqui julgando a parte administrativa do prefeito, a parte de gestão do prefeito. E, infelizmente, quando ele deixa de cobrar 2 secretários e deixa caducar, mas isso aí não fui eu. Nunca é o PV, né? Nunca é o Ricardo, é sempre os outros. Oh, meu Deus do céu, parece filho único, né? Que sempre a culpada é os amigos. Vamos para frente. AVCBs. A prefeitura ela realmente ela é efetiva, só vai a gente falando aqui, comentando aqui, Ricardo, não contrata os cargos comissionados, não contrata essas secretarias, você não está pagando aquilo que você está pagando de dívida. Você não está pagando, falei isso aqui várias vezes, era da base na época, foi aí que eu comecei a romper com o prefeito, não contrata, espera fechar o ano, vê como que vai se comportar a receita da prefeitura, as despesas da prefeitura, e aí depois o senhor com calma, o senhor começa a tomar algumas atitudes, soltar um pouco mais, né, a torneira, a rédea da prefeitura, mas não, vésperas de candidatura de deputado, precisávamos de gente para trabalhar. E contratamos aí, colocamos secretarias, fizemos as coisas acontecer. Computadores, vieram aqui justificar que a compra dos computadores era importante, mas custou 500 mil a mais. As chácaras, as câmeras, comodato, se fosse para comprar, seria mais barato. Mas vai fiscalizar 24 horas, ela vai gravar 24 horas, porque o contrato é diurno. Próximo. O povo está cansado, Ricardo. Agora a gente vai esperar as suas explicações aqui para saber se realmente você tem condições ainda de governar essa cidade, porque do jeito que está difícil. Volta a palavra, presidente. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Peço para acender as lâmpadas aqui para mim, fazendo um favor. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra mais. Convido a seguir, então, o denunciado ou seu procurador, que terão o prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral. A palavra está aberta ao denunciado. Senhor presidente da Câmara, Eliezer de Carvalho, em nome do qual cumprimento a todos os vereadores, vereadora, senhores funcionários, advogados, amigos aqui presentes. Está embaçando. Amigos e amigas da Estância Turística Tupã, um lugar que eu escolhi para chamar de lar, trabalhar, construir uma família, e que o destino quis que hoje estivesse aqui na presença de todos, com muito orgulho no cargo de prefeito municipal.
eu escrevi para poder realinhar melhor, aproveitar melhor o tempo. É importante salientar, nesta ocasião, a minha opinião, como cidadão e como funcionário público, servidor de todos aqueles que votaram e também nos que não votaram no Ricardo Raimundo. Acredito que estamos perdendo um tempo precioso e de difícil recuperação para a Estância Turística Tupã. Nós, gestores públicos, podemos dominar várias coisas, inclusive a seara política, menos o tempo. O tempo urge enquanto discutimos assuntos administrativos, carentes apenas de diálogo, de união, de desapego, interesses mesquinhos, por vezes escusos, e perdemos tempo. Quanto mais penso nesse assunto, e acreditem, a atual administração perde muito tempo se defendendo do inimigo invisível, que corrói muitas vezes a nossa eficiência. Pergunto, quem vence? Quem está ganhando com isso? O prefeito não ganha, o cidadão de bem também não ganha, a vereança também não ganha, a cidade não ganha. Gostaria apenas que refletissem sobre isso. É esta marca que desejamos ver cravada nos anais ao completarmos 90 anos, em outubro, da nossa fundação. Vamos assinar juntos, eu e os senhores vereadores, esta ineficiência. Ao fazer essa reflexão, em vista do que irei explanar mais à frente, diria que sim, apesar das prerrogativas apresentadas por alguns cidadãos da Casa do Povo, a qual já fiz parte aqui, os senhores vereadores poderão sim ter poupado a população e o horário público de mais esta perda de tempo para a história de Tupã, pois qualquer que seja o resultado, ele não apresentará vantagens alguma ao município. Contudo, estamos em um país democrático e a Câmara optou em receber as denúncias, o que também é legal e legítimo. Estudar as provas e, em pouco tempo, a própria Câmara concluiu. Julgar improcedente por 3-0 as acusações de imoralidade, que dizem respeito aos atos do prefeito, e da ilegalidade sobre seguir as leis, e deram sequência apenas à acusação no tocante da ineficiência administrativa. Conclui-se, por si só, que o meu governo é eficiente. Repito, se a minha administração age de forma legal, impessoal, e está de acordo com a moralidade administrativa e atuação política transparente, então é eficiente. Depende do ponto de vista, né? Logo, estou sendo julgado se tenho competência ou não para ser um gestor da Prefeitura da Estância Turística de Tupã. Depois de provar, junto aos meus sócios, minha capacidade administrativa, ao gerenciar uma das maiores empresas de concreto do interior, que nesse mês fez 30 anos, com obras até em Angola, na África, é o que está sendo julgado. Duas coisas importantes a esse respeito. O cargo de prefeito estava disponível em 2016, para quem quisesse concorrer, democracia do nosso país. A eficiência minha, de minha equipe, dos meus amigos, na qual quiseram fazer uma política diferente, saímos vencedores dos mais difíceis pleitos da nossa história recente de Tupã. Ou seja, tem eficiência ou não todo o trabalho que foi feito. Me desculpem se não fazemos estardalhaço, se não cantamos vitória antes do tempo. A administração de uma empresa ou da prefeitura deve ter a cara do dono. Sendo assim, esse é o Ricardo, quieto, calado, não sou de fazer barulho, de ir em rádio, sou de dar condições aos funcionários, analisar, e às vezes, como foi dito aqui, muitas vezes, a própria gestão da saúde é que me lidera, como a educação, ele me lidera, eu acredito e dou condições para trabalhar. Ou seja, a mesma equipe que estava de gestões anteriores trabalhando na dengue, que fez o preventivo, inclusive nós vamos passar desde 2018,
é a mesma equipe que está agora, com um pouco mais de condições. O que tinha que fazer, eles me lideravam o que tinha que fazer. Sou mais de fazer do que falar, até porque tenho minhas limitações de oratória. Como todos sabem, por circunstâncias alheias à minha vontade. Como a própria vereadora falou, essa é a 6ª cirurgia para poder recuperar de um acidente, que eu poderia ter câncer de retina. Se não fosse assim, estaria talvez aqui dando um show de retórica e de populismo barato para impressionar uns e outros. Não é o meu estilo. E Ricardo Raimundo, que os eleitores colocaram na prefeitura, não vai mudar. Esse sou eu. É o mesmo homem que todos acreditavam antes de eu ser eleito prefeito. Eu sou somente um CPF. Entrei aqui com meu CPF limpo. E já falei para vários de vocês, quero sair com ele limpo e vou sair com ele limpo. Não vou sair daqui preso ou com dezenas de processos por improbidade administrativa, por intenção de desviar ou dar prejuízo ao erário público. Posso até errar em algumas atitudes com a minha equipe, mas sem intenção. Me propus a ser prefeito para melhorar a cidade, a vida das pessoas, através de uma ação política e de gestão diferente daquela que vinha sendo praticada no município. Esta é a marca que eu pretendo deixar na terra, onde eu e vocês decidimos criar nossos filhos. Isto posto, toda a minha defesa será gerida por essas palavras. O meu CPF, pois meu nome é tudo que tenho. Sem o nome, sem honra, sem a honra, um homem ou uma mulher não é nada. Prometi a meu pai, não me deixou muita coisa, mas ele sempre me pedia, filho, nosso maior patrimônio é o nosso nome. Honre ele até o final da tua vida. Eu estarei contente onde estiver. Nunca ande de cabeça baixa, como eu tenho visto pessoas que têm vergonha de cumprimentar. E eu procuro ser exemplo para minha filha. Nós criamos nossos filhos com exemplos e com atitudes, e não com apenas falatório e conversinhas. E isso eu prometi a meu pai, e procuro fazer até o resto da minha vida, e mostrando a minha filha o pai que ela tem. Mas voltamos à acusação, ineficiência. Que o dicionário Aurélio, por exemplo, nos traz sobre essa palavra. Ineficiência é alguém ou aquilo que não produz o efeito desejado ou esperado, que não é competente, que não é eficiente. Parece uma análise simples, mas não é bem assim. Preste só atenção no currículo desse profissional, considerado por muitos brasileiros um ineficiente. 332 grandes prêmios disputados, 658 pontos na carreira, 11 pódios, 68 poles, 14 melhores voltas, em uma das atividades esportivas mais competitivas do esporte mundial. Pai e marido exemplar, rico e bem-sucedido nos negócios. É uma história desejada por muitos, mas possível de ser conquistada por poucos. Estamos falando no mundialmente respeitado piloto de Fórmula 1, Rubens Barrichello, que muitos, às vezes, até debocham. Seus números aprovam a sua eficiência competitiva. Contudo, quando comparamos com Michael Schumacher, o Ayrton Senna, parece que o cara é ineficiente. E quantos não queriam estar no lugar dele? Quando você compara um com o outro. Então, o que é eficiência de fato? Seguindo esse raciocínio, não considero também a minha administração espetacular. A considero séria e transparente, respeitosa com o bem público. Como foi dito aqui, posso até errar, Paulo, mas jamais por intenção, jamais querendo causar
prejuízo ao patrimônio público, enfrentando problemas como qualquer outra administração pública de qualquer outro município brasileiro. O país está enfrentando problemas de ordem política, como foi dito aqui até pela vereadora, crise moral, financeira, e isso reflete na insatisfação social, que vê como ineficientes as administrações municipais. Mas reparem que a eficiência ou ineficiência de uma gestão não pode ser medida levando em consideração apenas um ponto de vista. São necessárias diversas métricas para se desenvolver esse raciocínio. Em uma analogia simples, para que minha gestão seja considerada um Rubens Barrichello, pelo conceito popular, seria necessário que houvesse uma administração Ortsena, Michael Schumacher, se tratando de Tupã. Absolutamente, esse não é o caso. Seria necessário ainda que ambos competidores partissem do mesmo ponto. Como que cada um pegou? Com dívida, sem dívida, sucateado, sem sucateado, com vício, sem vício. Enfim, é fácil julgar um ou outro. Mas isso não acontece entre uma administração e outra. Por isso, vou tentar evitar comparações diretas. Cada um passou a dificuldade, cada um tem que ser admirado, porque não é fácil sentar naquela cadeira lá e administrar uma cidade. Vamos falar apenas da minha suposta ineficiência. Repito, ganhar uma eleição para prefeito municipal sem gastar dinheiro, sem sujar as mãos e sem sujar as ruas, em qualquer circunstância, é muito difícil. Nós vencemos. Fomos eficiente ou ineficiente? Assim que assumi a prefeitura, pensando na minha regra do CPF, pensando na minha promessa com meu pai, pegamos em torno não, 11.432.000 de dívida de restos a pagar. Dava 12.480.000, mais 1.048.000, são algumas empresas que em 2011, 2012, 2013, 2014, abriram falência, não tinha como a prefeitura pagar. Então, o total líquido, 11.432.000 reais de resto a pagar. Mas pagamos até agora 6.496.750 de precatórios antigos. Ou seja, uma dívida de 17.928.750 reais. Graças ao aumento, à organização que nós podemos sanar e pagar toda essa dívida. Hoje, 2018, da dívida de resto a pagar do ano passado, nós temos em torno de 600 mil reais só. O restante já é de 2019. Ou seja, está sob controle. A partir daí, tivemos como princípios uma gestão sustentável, com o propósito de destravar a administração do município. Mas, antes do nosso governo, teve a espinhosa missão de resgatar do passado uma série de feitos para projetar o município para o futuro que todos nós queremos. Nós tivemos algumas atitudes e ações para melhorar o controle. Nós, através do Tribunal de Contas, na qual eu pedi para o diretor Edson, que me auditasse a cada 3 meses, a cada 90 dias. Eu mesmo pedi para o Tribunal de Contas. E, através disso, pedi para ele para que nos ajudasse a montar o controle interno. Hoje o controle interno funciona muito bem, já há mais de ano e meio, com fiscalização e transparência, talvez buscando eficiência. Um controle de combustível, tudo com leitura ótica, na época o Renan estava lá, a Thelma também estava lá ainda, para ter um controle dos combustíveis do consumo de cada veículo. Centralizar o almoxarifado, centralizamos uma parte. Centralização do setor de compras, desde o início centralizamos todo o setor de compras aqui na prefeitura. Controle de hora extra através dos pontos eletrônicos. Enfim, tudo para poder buscar mais eficiência e economizar, para poder estar melhorando e controlando
as despesas do município para que nós pudéssemos aí ter uma melhoria. Mas vamos lá. Macrodrenagem, como falou tanto aqui. Quando a Jane iniciou, uma das metas nossas é acabar as obras antigas. Não tinha sonho de fazer obra nova, mas sim dar sentido a essas obras todas paradas. A doutora vem do ramo da advocacia, uma obra de quase 10 anos, o quanto é difícil destravar, principalmente no poder público. A Jane tentou fazer um acordo, a empresa ficou de vir, fazer uma correção para depois assinar um acordo. A empresa não veio. A empresa não veio e não corrigiu, entre aspas, mostrou interesse. Esse acordo era de gestão passada, nós chegamos a assinar apenas o acordo, o contrato estava vencido, mas depois na parte jurídica estava com problema, tanto que a empresa Primer, que já era subsidiária da Leão, depois entrou com problema com o processo também. Nós ficamos quase 1 ano e meio destravando na parte jurídica, e mais 6 meses junto à Caixa Federal, pessoal entrando dentro de tubo, filmando, buraco, corrigindo. Fomos buscar um engenheiro que fez o projeto inicial, para refazer todo o projeto, porque a Caixa Federal, inclusive participamos de uma videoconferência com Brasília, onde eles mesmos já falavam para abrir uma nova licitação, vamos tentar acertar toda essa obra, porque 7 aditivos a empresa não cumpriu nenhum. 7 aditivos de prazo. Então, o correto seria uma nova licitação. Mas não queríamos prejudicar o que tinha para trás e nem ficar aí pendente com a empresa ou pagar multa milionária. O mesmo que aconteceu com a empresa circular. Para tirar uma simples circular de Tupã, nós ficamos 9 meses, a Jane acompanhando, para poder evitar que levasse uma multa à prefeitura. Então, há todo um trabalho para poder evitar da prefeitura sofrer algum dano financeiro. Ou seja, desde que eu entrei, nunca nós paramos com o projeto da macrodrenagem. Só que, como diz o nosso jurídico, tudo tem que ser dentro da lei. Senão você tem um problema amanhã depois com o seu CPF. Você pode até atropelar, mas depois você pode sofrer problema. Então, tem hora que o poder público, infelizmente, é um pouco lento, mas eu tenho que seguir pensando no meu CPF. Fez 10 anos, o ano passado, a macrodrenagem, e a denúncia de todo tipo sendo investigada. Tribunal de Contas, Ministério Público, Polícia Federal. Eu cheguei a montar uma comissão, como aqui também na Câmara, montou-se uma CPE, uma comissão para acompanhar o desenrolar dessa novela. O município terá que, se não desenrolar, terá que devolver em torno de quase 30 milhões, né, com multa, com tudo, ao governo federal. Graças à ajuda da Caixa Federal, ao planejamento, que trabalhou muito bem, e uma comissão que eu montei em março do ano passado, onde tinha parecer para poder chegar ao ponto de liberar a macro ou não. Inclusive, aditivo no contrato que sumiu. Então, o problema não é tão simples assim. Aí eu não sei se é eficiência ou ineficiência. O ginásio de esporte da Varpa, até escutei aqui, Ribeirão que trabalhou para trazer o dinheiro, 2007, nós vamos acabar ele agora. Quer dizer, por que não se acabou antes? Agora nós tivemos eficiência, nós destravamos a obra, o dinheiro da contrapartida, e cobriu já, só estão esperando o governo federal liberar a parte dele, a prefeitura já depositou a parte dela para entrar na parte de acabamento. A Praça do Estádio, desde 2009, conseguimos acabar a praça, dar sentido a ela. Foi concluída na nossa administração. Eficiência ou ineficiência? O Espaço das Artes, assim como a Praça do Estádio, em plena Avenida Tamoios, também de 2009, 10 anos.
ou concluímos com dinheiro 100% do município, ou nós vamos ter que devolver 2.100.000 ao governo do Estado. Ineficiência de quem? Os outros governos tiveram culpa? Não compete a mim julgar. Não é? Eu acho que não teve ineficiência, mas sim problemas burocráticos. Então, não é fácil jogar o outro, não? A Praça do Estádio também, acabamos, o Renan estava lá na época, trabalhando, com 100% de dinheiro do município, para dar sentido à obra também, para não pagar multa. Parque Nechar, estamos dando finalidade a ele. 10 anos, 2008 essa obra, fez 10 anos, e estamos acabando agora. 100% dinheiro do município, ou devolve mais de 1.200.000 à União. Resolvemos o problema de diversas fontes espalhadas pela zona rural. Até agradeço ao Renan, na época estavam trabalhando junto, que não resistiam a pequenas chuvas. Pegamos funcionários, fomos em obra por obra, Santa Estela, no São Martinho, na Granada, aquela que vai ali perto do Caltre, na Estrada do Picadão e naquela de Parnaso, a estradinha do motel ali. Todas elas resistiram à chuva. Parabéns a você, tua equipe, que seguiu o que nós pedimos, né? Que era erguer mais a estrada, cascalhar a estrada, plantar o bambu, ou seja, barato, com eficiência e com mão de obra da prefeitura. Estamos agora programando da Estrada Pitangueira. E resolvendo esses problemas, que não, dessas passagens que não resistiam às chuvas, ou seja, não tivemos mais problema com transporte escolar, problema de transporte de carga agrícola, nossa região, graças ao trabalho dos agricultores, voltou com muita força, principalmente no amendoim, mandioca, e isso, pensando em não gastar duas vezes, eficiência ou ineficiência. Demos a solução definitiva para a ponta da Avenida Tamoios. Na época, eu e o Renan também conversamos lá. O maior problema dali era a movimentação de tubulação e coletar água da avenida e jogar no pé da ponte. É a mesma coisa que você coletar a água de uma calha de uma casa e jogar no pé do alicerce. Você vai afundar a casa. Qualquer chuva que acontecia ali, a ponte cedia, comprometendo a estrutura da cabeceira e da passagem de pedestre, onde, inclusive, 2 jovens caíram uma vez num buraco ali. Recuperamos estragos, devolvemos a calçada para a população e ampliamos o gradil. Só falta fazer o dissipador e depois reforçar a cabeceira ali, que acabou sendo ofendida. Quanto tempo não gastaram naquela ponte, quanto dinheiro já não foi lá. Então, a preocupação era, nem que demora, mas faça bem feito. Não, o refazer é muito caro. Eu disse aqui o transporte público, há mais de 30 anos, os cidadãos não usufruíam de um transporte público digno. Prometeram no passado, estava aqui nessa casa, um transporte público modelo europeu. Eu lembro que quando veio a TDR, se não me engano, prometeu um monte de coisa. Ficamos aí, como eu disse, 9 meses para poder embasar, para poder tirar a empresa e a prefeitura não levar uma multa. Hoje, o tupaense faz questão de usar o transporte circular. E até, às vezes, reclama que agora os ônibus estão cheios demais, né? Mas graças à eficiência, os horários que estão cumprindo, nós resolvemos o problema. Um outro problema que nós tínhamos, e várias gestões passaram, aqui do lado, Praça da Bandeira. Cartão postal da cidade, a principal praça da cidade, praça toda escura, com gambiarras nas árvores, holofote pendurado, e um dia uma criança levou choque na árvore, dando vazamento. Nós resolvemos já, lado de baixo da praça, tudo com lâmpada de LED, e ontem, chegou toda a lâmpada de LED e os holofotes do outro lado da praça. Nós vamos trocar 100% da praça em LED com o dinheiro do município, que aumentou um pouco a arrecadação. Ou seja, mão de obra nossa, refazendo tudo, rebaixando para baixo da árvore, fizemos o teste com 2 postes daqueles, nós temos quase 40 braços de pétala, nenhum acendia. Nós estamos refazendo todos eles.
para poder dar segurança, principalmente as mulheres que caminham ali, e deixar realmente um ponto turístico, que a igreja hoje é um ponto turístico da nossa cidade. Quarto distrito industrial. Quero aproveitar até agradecer a economia que foi feita dos 2 primeiros anos aí do mandato do Walter, que devolveu o dinheiro. Fazia quase 20 anos, não se montava um distrito industrial para geração de emprego, e nós compramos e pagamos 100%, e o valor de mercado. Nada de precatório para o próximo prefeito pagar. Em torno de 3 milhões e 200 mil reais. É o que ajuda na arrecadação. Compramos e pagamos. E precisava do dinheiro, como o Reverendo disse, que é a venda do sítio, para fazer infraestrutura. Só que, com o problema do aterro sanitário, e esse problema que não existe uma termoelétrica funcionando no país ainda, demora um pouco mais, talvez nós temos que fazer um aterro sanitário lá no Quixote. Por isso que não se colocou o sítio à venda. Estamos analisando com a CETESB e analisando com a ANAC, se não me engano, que é a parte da distância do aeroporto. Então, nós estamos pensando no futuro para o próximo prefeito não pegar uma bucha na mão. E continuamos trabalhando com a PPP, que é uma empresa termoelétrica. Ou seja, pensando em geração de emprego e pensando no futuro. E já nós deixamos aí declarado utilidade pública um outro sítio, próximo ao 3º distrito industrial, para que, se o proprietário for vender, preferência da prefeitura. Já pensando no outro distrito industrial, para que 2 anos, 3 anos, para que possa instalar as empresas lá. E pensando na eficiência, lá já temos água, esgoto, é só ligar. O custo cai bastante. Bom, do aterro sanitário eu falei, né, o problema do aterro sanitário. Nós estamos aí, junto com a CETESB, trabalhando e pensando que vai estrangular aquele aterro sanitário, fazendo um transbordo para que não tenha problema, e já pensando no outro aterro sanitário, até resolver o problema de uma usina termoelétrica, alguma solução melhor para lixo, que seria muito mais viável. Há cerca de 18 anos, Tupã enfrentou problemas com a falta de um aterro sanitário. Moradores do conjunto habitacional Antônio Pereira Gaspar se lembra muito bem disso, quando provisoriamente o lixo doméstico foi depositado nas proximidades daquele bairro. A nossa administração não quer que isso aconteça com o próximo prefeito, independente de quem seja. Outro problema que vinha se enrolando, problema do cemitério, que foi a ideia que vocês nos ajudaram para poder estar resolvendo definitivamente o problema do cemitério na nossa cidade. Como nós não tínhamos conseguido pagar o 100% do sítio, e até aprovar um projeto novo na CETESB ia demorar. Então nós resolvemos fazer ampliação ali do lado, num terreno ali da Legião Mirim, para podermos estar ampliando, que aguenta ele mais 2, 3 anos, até montar o cemitério maior e com sistema rotativo, para que Tupã não venha mais ter esse problema. Foi até o Renan lá que começamos a mexer no muro, preparar para a ampliação do cemitério, que o próprio CETESB nos instruiu, e pasmem vocês que nem aquele cemitério, né, não está legalizado. Até hoje tem um cemitério, não está legalizado, nós estamos legalizando tudo junto à CETESB, inclusive o aumento. Ou seja, quantas coisas caíram no nosso colo, quantas obras paradas nós temos que assumir. Não jogo culpa nenhuma para trás, cada um teve o seu problema, cada um fez a sua parte, e eu admiro os 2 últimos prefeitos por terem enfrentado também tudo isso. Os táxis. Por determinação do Ministério Público, estamos sendo obrigados a cumprir diversos acordos que foi descumprido sistematicamente por outra administração através do TAC, que é o termo de ajuste de conduta, relacionados ao meio ambiente. Plantio de milhares de árvores, sob pena do município arcar com multas milionárias. Teremos que fazer em breve o plantio de 15 mil árvores, fora o que nós já plantamos. O Zé estava correndo atrás, tinha mais 80 mil árvores para plantar.
tudo TAC do passado que nós temos que repor. Uns é referente à macrodrenagem e outros que foram ficando para trás e foram empurrando. Nós estamos resolvendo. Algumas irregularidades ambientais no córrego Afonso 13 e, principalmente, foi comentado aqui, as chácaras de lazer. Desde 2013, o promotor vem cobrando, Dr. Marcelo. Nós fizemos acompanhamento técnico, na época até trabalhando com a Secretaria de Obras. O Dr. Marcelo já queria que entrasse multando as chácaras. Nós fomos a São Paulo, ver cidade legal, ver outros projetos para poder estar legalizando as chácaras. Ou seja, não depende só da prefeitura, depende dos proprietários das chácaras também quererem regularizar, né, ou vão levar multa. E nós temos aí, que não foi montada a nossa gestão, Sítio Santo Antônio, Estância do Aeroporto, Estância São Lourenço, Sítio Três Irmãos, Rancho Santa Carolina, Estância Bonanza, Estância Gomes Pato, tudo na nossa mão para resolver. Uma coisa que foi comentado aqui, o pessoal querendo ajudar, quer ajudar. Só para fazer um comparativo para vocês, talvez vocês não saibam. Os últimos 4 anos do Mané, que eu estava aqui, alguns vereadores, Walter também estava aqui, Thelma, a Câmara enviou ao prefeito Manuel Gaspar, a gestão do prefeito Manuel Gaspar, obrigado, 12 requerimentos, 12 em 4 anos, para prestar conta de alguma coisa. 12 em 4 anos. Eu recebi mais de 80 em 2 anos. Chegar ao ponto de fazer um requerimento, pedindo para mim o Jetta, que nem uso mais, não tem mais condições, gastei quase o valor dele em conserto, por isso que falei de comprar um carro, mas pela utilidade, uma caminhonete flex é muito mais útil. Chegaram a fazer um requerimento pedindo os últimos, não sei se é 5 ou 10 anos daquele carro, onde ele foi, onde abasteceu, que peça gastou, como consertou, a vida inteira do carro, sendo que nem eu estava aqui alguns anos atrás. Ou seja, isso está tentando ajudar a nossa administração. Você para toda uma estrutura. Teve um requerimento que deu 1.150 folhas. Outro TAC que nós tivemos, e estamos assumindo, o Renan começou, o Miguel está fazendo. Eu me lembro que, na gestão passada, o pessoal lá do Zé Feliciano chegou a colocar fogo na rua de enchente que tinha lá. Foi prometido mudar a galeria, tudo. Não mudaram, nós estamos mudando agora. Vou gastar ali quase 500 mil reais para poder mudar toda aquela galeria e ligar aqui naquele Parque dos Antúrios, que é a parte nova ali. Nós já fizemos uma parte, estamos levando a tubulação e vamos ampliar toda a galeria lá. Ou seja, resolvendo o problema do passado. E com a estrutura sucateada, né? Mas graças à boa vontade. Estamos iniciando agora a obra do Parque Indígena, que o próprio Contur, por ser um conselho deliberativo, decidiu que tem que fazer o Parque Indígena. Ou seja, sou muito afim de conselhos, gosto do sistema cooperativismo, é onde ajuda a tomar decisão, como você mesmo participou lá, né, de criança, adolescente, o que decidiam na assistência social e outros conselhos mais que nos dá apoio e nos ajuda. Então, 2.800.000 no Parque Indígena e depois foi colocado ao centro de eventos lá dentro, com cobertura, os salões, onde vai ter os eventos, mais 3,5 milhões que está no DAD para apreciação. Isso é um investimento na entrada da cidade. Inserção da cultura administrativa na era digital e otimização de custos inteligentes e revisão de todos os contratos em vigência da Prefeitura, para garantir eficiência. Nunca houve tantas ações culturais na cidade, depois de mais de 15 anos. A minha administração sancionou essa lei aprovada
Agradeço a vocês, na Câmara Municipal, Plano Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Cultura e a criação da Escola Municipal de Cultura Artística de Tupã. Qual que é a ideia? Uma governança compartilhada. A própria sociedade acompanha e participa junto, é a sociedade que decide. Isso é a história de Maringá, que eu conversei bastante com o Silvio Barros, ex-prefeito lá. Ou seja, a sociedade ajuda a decidir e não competir apenas um gestor, um começa, outro para. Um inicia, outro para. Tem que dar sequência, independente de quem vai vir o próximo prefeito. O turismo, também carente das mesmas leis, aguarda pequenos ajustes para seguir o mesmo caminho. E hoje, a estância está sendo finalmente encarada como um produto turístico, de maneira séria, técnica e profissional. Resgatamos parte da nossa história ao entregar o Museu Tropeiro e o Museu da Fotografia, mas duas obras antigas que nós acabamos. Uma coisa que nós fizemos, e eu falava desde o início, esse país, essa cidade, só tem futuro se investir nas nossas crianças. Educação. Não tem outro caminho. A história de muitos países. Só através da educação que nós vamos mudar a história desse país. E começamos a investir cada vez mais na educação. Pela primeira vez, foi zerado o número de vagas nas creches. Acabamos uma e reformamos outras para poder aumentar o número de vagas. Nossa rede municipal hoje faz parte do sistema SES de ensino. Inclusive, com o apoio da Câmara, prova inequívoca de que juntos podemos fazer mais e melhor. Implantamos, como foi criticado aqui, computadores. Eu queria que vocês fossem conversassem com os pais dessas crianças que estão na escola hoje, usando os laboratórios de informática, que tem na escola Tiago, Leandro, Odiri Manhani, Mário Covas, Altino Martinez, Enedina Boteon e José Mares. Inclusive na escola segundo turno. As crianças aprendendo e trabalhando com computador, com sistema SES de ensino. 22 crianças, que é colocado nos laboratórios, são 22 computadores. Você não escuta um pio de uma criança aprendendo e mexendo no computador. A meta nossa é sair na 5ª série dominando toda a informática. E além de estar aproveitando a fase boa da criança, onde ela tem a capacidade de desenvolver. Inclusive, montamos também em núcleos de escola que nós temos no Distrito de Parnaso e Universo. Ou seja, reformando, fazendo salas, laboratório de informática, isso mais de R$1 milhão do município, para poder investir nas nossas crianças. Nós investimos em torno de R$1,1 milhão com a aquisição de um ônibus grande, 2 micro-ônibus, 4 vans e um veículo de 7 lugares para melhorar o transporte das nossas crianças. A renovação da frota possibilitou um aumento na segurança do transporte dos alunos, para evitar acidente e um melhor conforto às suas residências. Eficiência ou não, né? Reforma e ampliação da creche Almirim da Souza Ramos, lá em cima, R$1,6 milhão. Contrapartida da Prefeitura e a creche nova Laura Maria de Souza, lá no Walter Pimentel, R$1,8 milhão junto com o governo estadual. Reformamos a quadra da escola João Geladiori e implantamos a cobertura em playground nas escolas Tiago, Leandro e Nidina Boteon. Estamos reformando a instalação que irá abrigar o núcleo educacional especial na Zona Leste e reformando a escola Raul de Melo Serra. 26 anos parada a escola. As crianças do Estado e da particular estão vindo para o município. A eficiência que nós estamos tendo na educação municipal. Estamos tendo que aumentar escolas, porque nós não estamos tendo onde atender as crianças. Isso é por melhoria da qualidade de ensino do município. Eu escutei do Guilherme, conselheiro do Tribunal de Contas, e ele falou para mim, se a minha filha hoje, se eu morasse em Tupã, ela ia estar na creche do município e estudar até a 5ª série do município. É igual a particular, ou melhor. A recuperação dessa escola do Raul vai resolver um problema enfrentado pelos moradores vizinhos, além de atender as crianças, o problema que tinha ali de andarilho, animais peçonhentos,
abandono, enfim, nós estamos acabando ela, quero ver se até em julho entregamos ela. É mais um espaço que estava abandonado. Também regularizando os AVCBs, auto-vistoria, como foi dito aqui, às vezes vocês não sabem como é que estão, todas as escolas que tinham pedido em gestões anteriores 10 anos, nós ficamos de entregar até o final do ano que vem, todas as escolas do município, as novas já sim, e as antigas, toda pronta, todos com laudo de AVCB dessas escolas. Inauguramos o núcleo da escola segundo turno na Zona Leste, lá da Unesp, que hoje atende em torno de 300 crianças e adolescentes, inclusive com laboratório de informática. Fui lá outro dia, estavam fazendo trabalho de pesquisa na UOL. Vamos construir a quadra coberta da escola Heredina Boteão e mais salas de aula, investimento lá de mais 600 mil. A escola Zé Mares também receberá investimento de mais 400 mil para a construção de mais salas de aulas, ou seja, nós estamos precisando de salas para as nossas crianças. Renovação de mobiliário nas escolas, investimento em torno de 300 mil. Tudo para dar condições às nossas crianças, para tirar da rua e formar cidadãos. Só assim nós vamos mudar a história desse país. Na parte social, esporte e saúde, nós repassamos em 2017 e até os dias de hoje, recurso na ordem de 8,6 milhões para 22 entidades assistenciais, em convênios com a saúde, assistência social, esporte, atendimento a pacientes, idosos, crianças e adolescentes. Desse montante, só a Santa Casa recebeu subsídios e subvenções de quase 4 milhões. Hoje, esse ano, nós vamos passar quase 2 milhões para a Santa Casa. 156 mil, aproximadamente, por mês. Entre plantão à distância, o subsídio e o Pró Santa Casa, coisa que não se pagava antes. Ou seja, ninguém está querendo fechar a Santa Casa, nós estamos ajudando. A única coisa, houve um referenciamento e organização. E foi o ex-secretário que fez no ano passado, né, o Laércio, para poder desafogar a Santa Casa. E a Santa Casa ela atende toda a região, não atende só Tupã. E para poder organizar, como estou organizando o PSF e o UBS. Infelizmente, como foi dito aqui, né, às vezes a mudança causa um desconforto, mas estamos revendo, somos humanos, temos humildade para aceitar erro e estamos sempre trocando ideia com a equipe gestora, para poder estar melhorando. A UPA, ampliação do atendimento da UPA com a contratação de mais um médico. Viabilizamos a atuação de uma instalação de gerador, com aprovação, inclusive, aqui da Câmara. Assim, a população não corre o risco de ser atendido. Houve até um caso um dia, que um caminhão bateu e derrubou a energia. Ela ficou 2 dias sem energia, a UPA. Imagine se tem alguém lá na semi-UTI, o problema que não pode dar. E fazia 7 anos que estava a UPA, nós resolvemos o problema. E estamos qualificando ela para poder vir mais uma parte da União. Com essas ações, a UPA deve ser qualificada pelo Ministério da Saúde, onde nós estivemos lá junto ao Ministro da Saúde, e vai receber 70% a mais do que nós recebemos hoje, para poder diminuir o custo da Prefeitura e para poder ajudar no custeio para manter a UPA aberta. Estamos ampliando a unidade da saúde da família, Miroca, no conjunto habitacional Antônio Pereira Gaspar, R$ 378 mil. Reforma da unidade da saúde da família no Alto Sumaré, R$ 221 mil. Transferimos o posto de saúde instalado inadequadamente na Praça 500 anos, que era um problema, foi construído em cima do lixão, não tem condições de consertar, investir mais lá, gastar dinheiro. Nós transferimos uma residência e está lá parada toda aquela estrutura lá, independente de quem construiu, eficiência ou ineficiência, acabamos perdendo um prédio. Vamos inaugurar na próxima sexta-feira o antigo postão aqui na Avenida Tapuias, com atendimento ampliado e com mais qualidade, com salas de inalação e de curativo para a população. O postão, ele estava no prédio ali da antiga AME, e ele foi levado provisoriamente. Na época, até
Foi uma conquista do professor Valdemir, muito boa, que o homem veio para Tupã, mas teve que adaptar ali o postão no INSS e está lá até hoje por 10 anos. Nós estamos trazendo e dando melhores condições à população. Compramos através de emendas parlamentares, por isso que eu digo que é muito importante a parceria com os deputados. 9 ambulâncias para transporte de pacientes para outra cidade da região que precisa de tratamento, desde Marília, Campinas, Barreto, São Paulo. Ampliamos e substituímos algumas da frota que está socateada, e quem for um xerifado, vê a estrutura que está lá socateada. Nós compramos aí um ônibus, 2 micro-ônibus e 4 vans na parte da educação. E compramos 2 tratores seminovos, conseguimos ganhar 2 caminhões do judiciário, uma para carregadeira, 3 carros e 4 motos para uso da secretaria. Ou seja, além de comprar uma parte, trabalhar em conjunto com o judiciário, com outras entidades para conseguir veículos, como agora estamos conseguindo mais 3 veículos através da Secretaria do Trabalho, Ministério do Trabalho em Marília. Mas investimento à saúde e bem-estar no nosso governo não para por aí. Por mudança na legislação federal, os hospitais psiquiátricos foram fechados para determinar a inclusão de pessoas que estavam internadas em manicômios, como a doutora disse aqui. Agora, jamais alguma casa daquela terapêutica, por algumas condições, até que o Paulo filmou lá, jamais se comparava o que eles estavam lá. Tá? Houve um descontrole do pessoal lá, mas nós instalamos, a gestão anterior tinha 1 ano para instalar as 15, ela instalou uma, e na nossa gestão tivemos que instalar as 14 para poder atender uma ordem judicial. E isso acabou até sobrecarregando a folha de pagamento e evitando que nós contratássemos braçais para ajudar na prefeitura. Porque as pessoas que cortavam árvore, que roçavam, lá na gestão do Manuel, passou pelo Valdemir, passou pelo Manuel de novo, e a nossa mesma aqui. Então a equipe envelheceu, maquinários envelhecidos, e nós temos que dar conta de tocar toda essa estrutura. Associado a tudo isso também, na nossa administração, os funcionários do CRIS, Consórcio Regional, passaram a fazer parte da folha, por determinação do Tribunal de Contas do Estado, comprometendo o limite percentual da Lei de Responsabilidade Fiscal. E isso acabou complicando a contratação, principalmente de braçal, para poder tocar a nossa cidade. Bom, falando dos buracos, não muito menos importante, mas recente desafio da nossa administração, problema dos buracos e da epidemia de dengue. Para quem não sabe, como foi dito aqui, a malha viária é antiga, esfarelando, algumas ruas estão esfarelando, você tapa o buraco, ele acaba abrindo em outro lugar, e aí nós começamos toda uma correria, um trabalho junto aos deputados, parcerias, para poder estar recapeando. Foi feita alguns anos atrás a lama asfáltica, mas já deteriorou tudo, e o pavimento já não aceita mais, infiltra a água, e qualquer coisa ele abre o buraco e dá os problemas. Nosso governo herdou milhares e milhares de buracos. Quem se lembra aqui no começo de 2017, o mato que estava e a quantidade de buraco. E até colocar a casa em ordem, pagar essas dívidas e reorganizar toda a estrutura, e o problema ainda de envelhecimento da frota, não é fácil. Só conseguimos empreender uma força-tarefa após cessar as chuvas mais intensa que foi do começo do ano. Nós conseguimos colocar a casa em ordem. E não foi ineficiência dos funcionários, foram condições de equipamento, de estrutura, para poder estar trabalhando. Não tinha como exigir mais. Hoje, nota-se eficiência na qualidade de tapa-buraco. Esse trabalho já consumiu, só que nesse ano 2019, 100 toneladas de emulsão asfáltica e 100 toneladas de uma massa pronta que nós compramos, que já vem pronta para poder tapar o buraco, ou seja, 200 toneladas já de material para tapar o buraco. Você tem uma ideia como as ruas estão ruins. Algumas ruas você tem que fazer quase que um recap de meio quarteirão.
Foi com todo esse material que a Secretaria de Obras tapou buracos de 188 quilômetros de 158 ruas e estradas vicinais. Tupã-Quatá, Tupã-Basto, Tupã-Arco-Íris, Tupã-Queiroz. Sabemos que o ideal não é tampar buraco, mas sim um recapeamento. Mas para isso precisamos de recursos do governo estadual e federal. Através de emendas de deputado, com algumas conquistas, os senhores até nos ajudaram a conquistar. Um exemplo, nós fizemos no nosso mandato, o recap da Vila Marajoara, em torno de R$500 mil, até o Ribeirão, o vereador Ribeirão, que trabalhou junto ao deputado Guilherme Mussi. Da mesma forma, conseguimos recapear a Rua São Paulo e Rua Brasil, 247 mil, do deputado federal Walter Yoshi. A Rua Adolfo Dantas, uma rua nova que nós abrimos lá, que o Walter tinha conseguido, com o deputado... Como? Eurico? Deputado Eurico. Um dinheiro que estava quase perdido, recuperamos e abrimos aquela rua nova, agora vai iluminar. Recapeamento do Jardim Itaipu, R$428 mil, ali perto da Praça da Figueira, uma emenda do deputado federal Evandro Gussi. Recapeamento da Rua Emorés, esse veio do Estado, em trabalho com alguns deputados estaduais em conjunto, onde, lá perto da Praça da Igreja da Vila Barca, estava esfarelando já o asfalto. Uma rua central da cidade, tinha pedaço bom e pedaço ruim. Então, a ideia, como você sobe a Marília hoje, está esfarelando já a Marília ali na subida. Teria que fazer até lá perto do Deltaville. Por que nós escolhemos a avenida principal? Não posso deixar esfarelar uma avenida principal e de que liga o bairro da cidade, liga de Herculândia a Arco-Íris, ou seja, as principais ruas da cidade, as principais artérias, têm que ter condições. E é uma avenida central da cidade. Estamos agora abrindo a licitação, já abriu a licitação, de uma emenda do deputado Beto Mansur de R$278 mil, que vai ser a Rua Leticiano Jesus Costa, e um pedaço aqui da Rua Paiaquás, que está esfarelando, que passa aqui do lado do Hospital São Francisco, o Colégio Lélio e a delegacia civil ali, seccional ali. Então, aquela rua está esfarelando tudo. E tem mais agora R$1,5 milhão de emenda do deputado Evandro Gussi, que nós vamos fazer parte da Santa Adélia, Rua João Braulio Junqueira, de Andrade, João Naves, José Zorato, Fausto Fernando, um pedaço de prolongamento da Cangangues, a Edu Teixeira de Mendonça, ali no fórum, que está esfarelando, mais um pedaço da Guatemala, entre Edu Teixeira de Mendonça e Estados Unidos. No Parque Ibirapuera, ali, onde tem muito movimento, que passa ali no Ramo Jardim, Silvio Bocato, a Rua Irmã Amália, perto da Casa do Garoto, a Felipe Bispo. Outro trecho que vai ser feito, umas ruas que estão tudo muito deterioradas, e acho que nunca vi recap, aquelas ruas, Rua Vanuíri, Bruno Giovanetti, Serafina Teovina, Juntaro Mizushima, Francisco Turra, Munhoz, Mário Mamato, aquelas ruinhas que vai entrar aqui em Gangues e Aimorés, a Joaquim Barca e Miguel Gantz. Todas aquelas ruas estreitas também vão ser recapeadas. Temos também para liberar logo um trecho da Mandaguarice e da Rua Leticiano Jesus Costa, essa é a verba do DAD. Ou seja, não estamos inertes, estamos trabalhando muito para atender os anseios da população. E mais os trabalhos que nós estamos fazendo para recap. Questão da dengue. Não pode ser imputada a ineficiência da gestão pública, é um problema nacional, tá certo? Vivemos num país tropical e onde nós fizemos um trabalho desde o ano passado, vigilanciação, explicando, existe a normativa da SUSEM, você não pode pulverizar antes que aconteça caso. Mais uma vez, volto a repetir, o presidente não está aqui, aquele ofício libera para comprar não o veneno da dengue, é o larvicida, EPIs, é outro produto para prevenção da dengue.
O veneno da dengue não se pode comprar. Mais uma vez, volto a repetir. Aquele ofício, eu liguei agora com a parte da SUSEM, conversa com a Josi, não se pode comprar o veneno da SUSEM, e só a Bayer que tem. Tá? O ofício lá, ele fala do larvicida, é outro tipo de produto que você pode comprar. Ele não especifica. Perguntei para ela do ofício e foi muito bem explicado. Pessoas já morreram enquanto exploram a minha suposta ineficiência e me sentenciam diante de um problema sanitário de ordem nacional. Nesse caso, o Ricardo é liderado pela equipe da Idemia. Não sou eu que explico para eles. Eu que pergunto para eles como é que vocês faziam, o que nós podemos melhorar, o que eu posso dar melhores condições, o que vocês precisam. Ou seja, eles que dominam, eles que trabalham há 10, 15 anos aí. Então, eu escuto eles e dou suporte para eles. Isso pode, isso não pode, o que mais vocês precisam? O governo federal teve problemas para enviar o veneno do Fumacê, que foi aquele problema da Bayer, que a Bayer recolheu, e deu um problema de fabricação, e aí você fala, vamos fechar a Bayer? Né? A Bayer teve um problema de lote, então a Bayer é ineficiente, o governo federal também foi ineficiente, não ter comprado isso antes, ou seja, sabemos que se a população se envolvesse mais, o objetivo inicial, que era ter batido ostensivamente, as pessoas tivessem realmente comprado o problema, como foi dito aqui, o mosquito está dentro de casa, 76% dos focos estão dentro das casas, apenas 24% que está no terreno baldio, que às vezes a população que joga o lixo e para no terreno baldio, que nós estamos indo de sábado, fazendo os mutirões, desde o ano passado. Nós intensificamos agora, mas desde o ano passado é feito bota fora. Se não me engano, outubro, novembro, que o Miguel começou, e o Afonsinho já fazia isso quando o Afonsinho, antes até do Anderson, que era secretário do Meio Ambiente. O governo federal, inclusive, ele tentou emprestar esse veneno de países da América do Sul, mas não houve êxito, porque o Brasil estava precisando. Mesma nota, o Ministério pediu aos municípios que reforçassem a intensificação de rotina em visita à casa. É o que nós estamos fazendo, com mais de 60 agentes, faz vários meses que nós estamos nas casas visitando, mesmo antes de panfleto. Nós estamos visitando, levando veneno, explicando, tirando os focos. E, pasmem, uma pessoa que perdeu o marido com dengue hemorrágica há 3 anos atrás, se não me engano, 3, 4 anos, na casa dela foi encontrado 9 focos de dengue. Há 4 anos perdeu o marido. E aí é problema do governo. De acordo com o Ministério da Saúde, esse veneno, Malathion, é o único com registro na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e atualmente não existe nenhum outro produto que possa fazer a substituição. E cada fase, cada ano, ele é mudado a fórmula dele, porque o mosquito acaba criando resistência. E agora, se me perguntarem se podia fazer mais para conter a dengue em nosso município, responderei que sim. Sempre nós podemos melhorar mais. Sempre temos que fazer algo melhor. E não é o veneno que vai eliminar. O mosquito só morre se ele tiver contato com o veneno. Se pulverizar aqui, ele estiver debaixo da mesa, ele fica ali um tempinho e sair depois, não mata ele. Então, segundo os dados da SUSEM, 20% o veneno mata dos mosquitos adultos. Apenas 20%. Principalmente o fumacê. A bombinha que entra na casa, ela tem um efeito melhor. Nós fizemos o possível e o impossível para impedir a epidemia nacional. Para impedir que a epidemia nacional impactasse tanto no nosso município. Desde o início de meu governo, demos início ao projeto de financiação, que consiste em conscientizar a população sobre os riscos e a prevenção. Através da saúde, constatamos que existia um risco iminente. Iniciamos ainda em 2018, que vai ser passado, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, com limpeza, mutirão. Ampliamos no começo de 2019, com Bota Fora, depois englobando dentro da campanha Perder para o Mosquito é o Fim da Picada. Essa campanha levou para dezenas de bairros de Tupã, toda a estrutura administrativa, o pessoal acompanhando, associações de bairros,
clube de serviço, tiro de guerra, todos envolvidos no combate à dengue, escorpião, leishmaniose. Com essa ação, recolhemos dos quintais cerca de 200 caminhões de materiais inservíveis. Levamos também outros serviços à população, como a roçada, capinação, tapa-buraco, biblioteca, enfim, outros serviços que nós colocamos junto com esse perder mosquito ao fim da picada, para prestar uma melhor assistência e agilizar o resultado dos exames de sorologia para dengue e hemograma. Nós disponibilizamos o laboratório municipal aberto das 7 às 22 horas. Eu encontrei, quarta-feira de semana passada, o Ed chegando na casa dele às 11 da noite, saindo do laboratório. Não deixamos em momento nenhum de fazer os exames. Nós compramos R$200 mil de kit para exames de dengue, o kit rápido, né? Ou seja, ninguém aqui queria que chegasse a esse ponto, né? Temos família, temos pessoas, e o custo que veio ao município, mas o que faltou, talvez foi mais essa união, população com o poder público, e acreditar que poderia ficar pior. Reforçamos o quadro de funcionário na UPA, com enfermeiro, técnico de enfermagem, ampliamos o quadro de agente, incluindo os agentes comunitários da saúde. Aí teve que liberar a Secretaria da Saúde, os agentes poder fazer vistoria, que até antes não podia, e estão visitando a casa e os distritos no combate à dengue. Não posso, por exemplo, agir de maneira precipitada e solicitar contratações ou aportes de verbas emergenciais sem estar respaldado na lei. Assim como no caso do temporal, que foi citado aqui dia 14, por que você não declara situação de emergência? Eu estava com o Valdo em São Paulo, nós fomos na Casa Civil, onde estava o Major Quintino, se não me engano, e ele falou, não faça isso, tem alguém ilhado, morreu alguém, tá assim, falou, não declara. Não declara porque, que muda? Qual que é a vantagem de estado de emergência? Você pode comprar sem licitação. Falei, mas e o dinheiro? O dinheiro é teu. Ué, então, se o dinheiro é meu, o que o Estado me dá? Nada, ele só libera para você comprar sem licitação. E vocês não acreditam. 15 dias depois, chegou um processo do ex-gestor, do ex-prefeito, R$454 mil, se não me engano. Vai ter que devolver porque comprou o caráter de emergência, no estado de emergência. Então, pensando mais uma vez no meu CPF, minhas decisões não são tomadas sozinha. Tem uma equipe, tem um Tribunal de Contas que acompanha, que também nos orienta para tomar decisão. A Câmara Municipal e o Ministério Público, que me fiscaliza sistematicamente, assim como os próprios cidadãos que propõem a minha cassação sob o pretexto de ineficiência. Na administração pública, não são mais permitidas certas fanfarrices. O próximo prefeito que sentar na cadeira que hoje ocupo terá que cuidar do seu CPF, se não quiser ser interpelado pelo Lava Jato, que mudou para melhor e tornou mais transparente essas oportunidades antes obscuras para se comprar sem licitação. Ou seja, declarar estado de emergência, por declarar estado de emergência, eu não vi tanta vantagem. Você tem que trabalhar e tem que ter o dinheiro em dia. O mundo mudou, o Brasil mudou, a população exige um país mais justo. Portanto, do presidente da República ao governador, senador, deputados, vereadores e empresários também vão para a cadeia. Nosso grande desafio é a superação, diante de tantas necessidades e tão poucos recursos para manter a máquina administrativa funcionando. Apesar disso, nada está parado, ao contrário do que muitos pensam. Funcionários da prefeitura são eficientes, 850 deles trabalham dia e noite para atender 6 mil filhos de Tupã nas escolas e nas creches municipais, nos programas também escola de segundo turno. 40 funcionários acordam de madrugada para preparar todo dia 11 mil merendas para as nossas crianças. Até à noite tem janta nas escolas. Escola do Estado que nós servimos, Instituto Federal e outros. Os produtos para merenda de qualidade vêm de pequenos produtores e agricultores familiares do próprio município, gerando emprego na cidade e no campo. A unidade de saúde estão funcionando através do ARDO 770 funcionários, incluindo 300 do consórcio CRIS. Então, só essas duas secretarias, vocês vejam quanto consome da prefeitura. Farmácia entregando remédio de alto custo, transporte escolar sendo realizado com ótima qualidade,
A atividade esportiva, né, torneio trabalhador, como foi dito aqui, a Copa Mercosul, que tem movimentado a cidade, obras paradas há mais de 10 anos estão sendo tocadas, a manutenção das estradas rurais estão sendo feita, a Lei Desenvolve Tupã, que está aqui com vocês para liberar terreno, beneficia aqueles que querem ampliar seus negócios. Não adianta só ter o terreno, se não tem uma educação boa, saúde boa e segurança de qualidade. Estamos trabalhando nos convênios de manutenção do Instituto Federal, ETEC, Poupa Tempo, PAT, Banco do Povo, que no final do nosso mandato terá investido o Banco do Povo a pequenos empreendedores em torno de 4 milhões de reais. E 400 mil são de recursos da prefeitura. Ou seja, continuamos trabalhando. A implantação do 4º distrito industrial, teremos investido um recurso de cerca de 5 milhões, 3.200, agora falta a infraestrutura. Tupã tem sido destaque na imprensa especializada, que não é de hoje, foi colocado em uma das melhores cidades para se envelhecer no país. Também estamos entre as 10 maiores produtores de agronegócio paulista. O reconhecimento que vem de fora pode não ser o mesmo nos limites do nosso município. Enquanto discutimos temas isolados e pontuais que poderiam ser resolvidos por todos nós, vereadores, prefeitos, estamos aqui demonstrando à população tupaense o quanto é ineficiente e improdutiva a desunião política para o município, às vésperas de completar 90 anos de emancipação político-administrativa. Eu corro o risco de perder meu cargo, mas jamais de perder meu CPF. Através da minha honradez, dos princípios que se pautam, os deveres da moral e da justiça, honestidade, probidade e dignidade. Só voltando aqui à Câmara, como foi colocado, nós estamos colocando Câmara nas escolas, até uma fez parte do Consegue, não é só nas escolas, é em volta das escolas por causa de segurança. Nós estamos perdendo muito dinheiro com roubo, quebra dos patrimônios públicos. Então, as entradas da cidade, a praça aqui da Matriz, almoxerifado, a ideia é colocar, depois nos PSF, para evitar deteriorar o patrimônio público. Eu fiz alguns pontos, se não me engano, foi 27 pontos, o que eu gastava de vigilante e o que eu gastaria de câmera. Os vigilantes com encargos, em 27 pontos, alguns só estão de dia, que nem praça, escola, às vezes estão à noite, ou final de semana. Eu gasto 120, a prefeitura, 123 mil reais para manter esses 27 pontos com esses vigilantes. Sistema de monitoramento, em 24 horas, em torno de 61 mil reais. E Câmara não tem como enganar, não tem como mentir, e está 24 horas sendo filmado ali. Tanto já pegou roubo de combustível, a própria pessoa roubou na Câmara já pegou isso daí. Foi dito aqui, né, que eu saí, sem pedir liberação. Eu sou humano, sou falho, tenho saúde, tenho família, eu preciso também, às vezes, descansar. Né? O que foi me dito a lei, segundo a Constituição, o artigo 83, se eu sair 2, 3 dias, não precisa avisar a Câmara, ter uma equipe, como na minha firma, eu deixei minha firma ter uma equipe, continua trabalhando. O Ricardo não é sozinho, se o Ricardo morrer, a cidade não pode parar, a equipe continua trabalhando. Então, se eu fui fazer uma cirurgia que eu estava precisando fazer, a equipe continuou trabalhando e nada parou na cidade. Então, continua tocando a cidade, é isso que é importante. Agora, o Ricardo também tem família, o Ricardo também precisa cuidar da saúde, e estafa também, precisa dar uma descansada. O São Francisco, como foi dito, nós corremos atrás, conversamos, a Unimed definiu, não queria mais, não conseguia equilibrar mais as contas, e ela resolveu parar de atender o SUS. A empresa é particular, não sou eu que mando, eu vou até um certo ponto. Você não pode ameaçar as pessoas. Ou seja, eles decidiram fechar.
Como eu falei, nunca se ajudou tanto a Santa Casa que nós estamos ajudando. Por quê? Tem que manter a Santa Casa. E cada vez está pior. Cada vez a tabela do SUS é mais defasada e cada vez mais as pessoas exigem uma qualidade de saúde melhor. O que nós temos que se juntar é buscar soluções, como foi o caso da UPA, melhorar o repasse através de uma qualificação. Nunca foi falado aqui, acho que tem pessoas jogando o executivo contra o legislativo. Nunca falei que a Câmara atrapalha, que eu já tive aqui. Eu jamais ia cuspir no prato que eu comi. Nunca falei que a Câmara atrapalha. Tá? Então, estão jogando um contra o outro. Eu jamais falaria isso, sei o valor da Câmara, sei o quanto é importante o trabalho de vocês, principalmente como trabalho buscando emendas, buscando parceria e nos ajudando, independente de sigla partidária, ajudando a nossa cidade através do deputado. Então, isso não procede, jamais comentei isso daí. Eu quero agradecer ao povo tupaense pela confiança, muito obrigado ao funcionário público pela dedicação, mesmo não oferecendo às vezes quase condições, com caminhão escapando o volante, com problema, eles estão trabalhando, estão correndo, estão tapando o buraco, mesmo com dificuldade, e eu vejo às vezes o desânimo de tanta crítica que saiu aqui. Eu vi na UPA, as atendentes da UPA, falando que vai filmar e reclamar, falou, quando está bom, no elogio que a gente trabalha, nós estamos se desgastando, e as pessoas estão criticando. E isso está desgastando muito o funcionário público. Eu quero agradecer a minha família por entender a minha missão. O quanto desgastou a minha empresa não estar lá. Mas, como disse, assumi essa missão e pretendo continuar até os últimos dias do meu mandato. Agradeço muito a atenção dos vereadores, da vereadora, de todos vocês, e que Deus ilumine as decisões de vocês. E o que vocês decidirem, com certeza nós vamos estar acatando, e só espero que decidam o que é melhor pela nossa cidade. Sabemos da dificuldade, e se continua a mesma dificuldade, só trocando o piloto do avião, se não tem combustível, vai continuar a mesma coisa. Então, eu agradeço muito a vocês, que Deus ilumine e que continuamos aí trabalhando pela nossa querida Estância Turística Tupã. Obrigado, pessoal.